Prontinho? Já nos casos de morte por enfermidade, geralmente a retirada da consciência é bem mais lenta. E quando o indivíduo oferece resistência, observem bem, essa retirada torna-se mais trabalhosa do que numa morte violenta. Quando se passa pela experiência de uma morte violenta, essa experiência equilibra muitas violências que nós cometemos em vidas anteriores, ou na própria encarnação em que a desencarnação acontece. Está falando duas coisas. Vamos falar primeiro aqui. Então ele está dizendo que primeiro ele falou por uma enfermidade, por uma morte violenta, acontece do jeito que comentamos. Numa enfermidade, geralmente a retirada da consciência é bem mais lenta. E quando o indivíduo oferece resistência, a retirada torna-se trabalhosa, mais trabalhosa do que numa morte violenta. Mais trabalhosa por quê? Todos nós, quando vemos a avó pela greta, é assim que a gente fala, começamos a consciência tem vários estágios que experimenta. Tem um estágio, vários, né? A gente pode começar pela negação, podemos começar pela negociação. Eu tenho uma enfermidade grave, aí eu começo a negociar. Se eu fizer isso e aquilo, eu vou melhorar. Se eu fizer aquilo outro, Deus vai compadecer de mim. Se eu fizer uma cirurgia, os espíritos me ajudarem, adeus enfermidade. Completamente inconscientes da nossa condição espiritual. Desejamos preservar e não a consciência, o espírito, a alma. Então podemos partir de vários pontos quando estamos nessa condição da iminência do desencarne por uma enfermidade prolongada. Prolongada ou não, né, gente? Pode ser até uma enfermidade. Hoje os médicos não têm nenhum receio de nos dizer sobre isso, né? Eu acho que uma enfermidade prolongada, se o espírito, né, a pessoa for tirar a consciência inteligente, ela tem muito mais a aproveitar nesse plano que você está falando espiritual do que numa violenta. Completamente. É um exercício daquele que a gente está vivenciando aqui, trazendo na evangelização. Isso, completamente. A pessoa tem muito mais recursos. Veja a Beth relatando para nós. Ela disse assim: abençoada dor. Se eu soubesse aproveitar a dor física, não era a dor consciencial de que ia deixar o corpo, deixar a vida material, física. Era a dor consciencial. Se eu pudesse aproveitar a dor, eu teria feito um melhor progresso. Se eu tivesse tido a consciência de que a enfermidade é da alma e não do corpo, teria aproveitado um pouco mais. Se eu soubesse que aquele meu escândalo todo, relato dela, que aquelas coisas todas que eu coloquei para as pessoas, aquelas todas que eu convivi, aquela coisa, ela pede até desculpas, né? Aquela coisa toda que eu disse, que eu vivi, se eu soubesse que aquilo era desnecessário, eu teria aproveitado um pouco mais. Eu falo de experiência própria. Uma aceitação de um tratamento, quando ele é saudável, você nem percebe. Ele passa quando tudo passa. Sim. Até uma dor de cabeça. Mas quando você se revolta como uma beticida, não passa. É verdade. Dói mais do que... E nós vamos, aos poucos, amargando com aquilo, não é, Deus? É nesse sentido que ele está nos instruindo a lidar com a experiência do corpo enquanto dele necessitarmos. E quando estamos saudáveis, a gente não percebe o quão é importante esse exercício mental, corpo, mente. Eu já estou quase partindo e você não vem me ver. Eu falei, filho da mãe, eu não
chamou a mãe dele, pôs ele no táxi e falou: daqui 15 minutos estou chegando na sua casa. Aí eu tive que descer, levar. Foi uma noite maravilhosa, a gente riu até, me contou coisas ótimas para o meu aprendizado, e daí uma semana ele desencarnou. Não é? É. Mas eu fiquei apavorada, eu não vou negar. Primeiro que eu não tinha conhecimento de quase nada. Então eu fiquei muito apavorada. Essa é uma experiência simples, que eu acredito que todos vocês já viveram. E vão viver, muitas vezes, até chegar a nossa hora. Você está falando que aconteceu comigo sexta-feira. Eu cheguei no interior sexta-feira. Tinha uma tia no estado terminal. Eu não vou lá, porque vai acontecer em qualquer momento. No sábado. Aconteceu. Olha, eu falei que não ia contar casos para não ouvir muito caso, senão a gente fica perdido sobre as histórias, mas não sobre depoimentos. Tá? Esse foi o meu acordo naquele dia que nós discutimos aqui. Depoimentos eu vou ouvir todos, casos não. Em questão. Deixa eu só colocar uma coisa. Perguntas também vou ouvir. Perguntas, por exemplo, o que eu observo, quando a pessoa está em processo, principalmente com câncer, tá? Isso eu estou vivendo. Os familiares sabem que eu sou excluída, sabem que, inclusive, eu fiz cursos ligados a esse tema. O que eu sinto é que há uma certa dificuldade, talvez minha até, de chegar. Porque a pessoa já não está bem. É como se o familiar dissesse: olha, se ela falar de morte para ele, porque o familiar quer é levantar a pessoa. É dizer: olha, você vai ficar bom. Isso. Porque é a impressão que eu tenho. Então, vou trazer sua pergunta para todos nós. Diante de um processo assim, como a Nelly está colocando para nós, quando nós vamos visitar alguém que está próximo de desencarnar, e nós sabemos disso porque nós vamos aprender, inclusive, essas etapas, e vamos identificar isso numa pessoa, não precisa do médico nos dizer, nós sabemos que aquela pessoa está para desencarnar. Qual que seria a nossa melhor postura? De dizer para ela: que isso vai passar, não fica assim não se abata. Isso é uma coisa circunstancial. Daqui uns dias estaremos nós de novo por aí, fazendo as coisas que queremos. Ou, essa é uma possibilidade, e nós precisamos trabalhar com ela no nosso interior. Ou eu posso dizer para ela: compreendo que você está vivendo. Ou, verdadeiramente, compreendo parte do que você está vivendo. Se desejar, gostaria de compartilhar com você do meu sentimento e do seu. Antes de trabalharmos esse tema, eu lembro de ter combinado aqui com os meus colegas e solicitado a alguns para irem nessa hora, ou próximo a esses momentos, e segurar na minha mão e me perguntar: Lena, tem alguma coisa mais que nós podemos conversar? E me ouvir. E eu falei, até convidei o Anderson, né? Vocês lembram? Eu falei: Anderson, você vai lá segurar minha mão, eu confio em você. Esteja presente, me dê uma ideia do que eu posso melhor fazer para este momento. Acontece que nos falta coragem. Ele falou isso para mim. Agora eu estou treinando, gente. Estou treinando. Se algum de vocês forem antes de mim, sentirem isso, sentirem necessidade de falar, pode me chamar. Se eu ligar para você vai lá? Vou. Vou fazer uma luta enorme dentro de mim, sério. Vou fazer uma luta enorme dentro de mim, mas vou desejar ir. E acredito que isso é que vai me dar possibilidades de viver isso mais tarde. Entenderam isso? Rapidinho. É delicado esse aspecto. Quando o macarrão come, ele já tinha falado várias vezes que não queria morrer, que tinha medo de morrer para lá. Então ele entrou em coma, a princípio um coma natural, depois o induzido. Né? E um dia ele deu um lance, ele
gente, o macarrão não está entendendo nada que está acontecendo. Ali, Eu me né? lembro. Aí eu cheguei para ele assim, você tem, só vou explicar o macarrão que aconteceu. Aí ele